Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é o episódio número 38 dos Testemunhos de São José. Vamos aumentar a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Início da leitura. Uma devota muito agradecida. Tal foi a grande Santa Teresa d'Ávila da Espanha. É com emoção que se referem os seguintes fatos na sua biografia. Quando, aos 10 anos, seguindo a sua aspiração interna, entrou na ordem religiosa do Carmelo, foi assaltada de uma doença dolorosa que a levou à beira do túmulo. O cemitério do convento já haviam aberto a nova cova, aguardando o seu desenlace de um momento para o outro. Num convento vizinho, haviam até já celebrado uma missa por sua alma. Após dias de prostração mortal, voltando-se a si, sentiu-se paralítica. Pediu que se rezasse missa por sua saúde e, com íntima confiança, voltou-se em oração a São José. Entregou-se à sua intercessão e ao seu patrocínio. Em suas memórias escreve: Ele fez brilhar a sua marcante bondade e valia. Graças sejam a São José. Senti as forças voltando. Pude levantar-me, andar, e a paralisia desfez-se inteiramente. Por ordem do seu confessor, escreve ela mais vastamente na sua autobiografia. Seu auxílio manifestou-se de maneira sensível. Esse carinhoso pai de minha alma, esse excelso protetor que me libertou da doença do meu corpo, como me havia arrancado de maiores perigos de outra natureza, que ameaçavam a minha honra e minha salvação eterna. Para completar a felicidade, em todo o tempo ele me atendeu acima de toda a minha expectativa. Sinceramente, até hoje em dia, não me recordo ter-lhe pedido alguma coisa que não fosse obtida. Que pintura deslumbrante daria se eu tivesse talento para tanto, representar as graças estupendas com que Deus me cumulou e os perigos tremendos do corpo e da alma de que fui libertada pela mediação desse amabilíssimo santo. O Altíssimo concede aos demais santos o privilégio de nos acudirem numa ou noutra situação. Mas o glorioso São José, isso sei de experiência própria, distende o seu poder por sobre tudo. Com isso, nosso Senhor nos quer fazer entender que, como neste mundo de exílio ele se fiou em São José, reconheceu seu legítimo poder legal de pai adotivo. Assim agora no céu, faz a sua vontade atendendo-lhe os seus pedidos. No ponto alto de sua operosidade mais tarde, a santa colocou toda a força da ação na promoção da devoção a São José. Até aquela época, havia algumas capelas de São José nos países cristãos. Assim, por exemplo, em Roma, em Maria dos Mártires, pelo que parece, Santa Teresa foi a primeira a fazer construir igrejas em honra dele. Das 17 igrejas de suas fundações conventuais da ordem, 12 são dedicadas a São José. Mas nas outras, igualmente São José tinha o seu destaque. Com a própria mão, colocava a santa em cada entrada do convento o quadro da fuga para o Egito. Nas suas recomendações, as irmãs de hábito insistia: se vocês veneram os santos de sua devoção, não deixe de ter uma devoção especialíssima a São José. A sua influência junto a Deus é imensa. A operosidade de Santa Teresa vem no tempo logo após o Concílio de Trento, que trouxe um novo e extraordinário frutuoso período na história interna da Igreja. Foi o tempo mais propício para disseminar a veneração a São José. Em conjunto com a renovação da vida de piedade, cresceu também a devoção ao Pai Nutrício do Senhor. Não mais baseado em pias e por vezes mirabolantes lendas,
mas brotando do depósito autêntico da fé católica que penetrava no fato fundamental da vida cristã, no mistério da encarnação do Verbo. A partir daí é que se pode focalizar corretamente a figura do santo. É preciso tomá-la em contexto no grandioso mistério, planejado pela sabedoria de Deus e realizado por sua onipotência, que o Filho de Deus desceu à terra e como Filho do homem assumiu verdadeira vida humana, segundo o padre Strater. Aos 19 de março de 1968, disse o abade Emanuel Heufelder: a verdade central em torno da qual gira o Evangelho é a verdade de Jesus Cristo, como Filho de Deus humanado. Na sua humanização a cheia de graça, pôde colaborar, preparando maternalmente ao Filho de Deus a natureza humana, que quer assumir. O Pai Eterno confia a São José a mãe de seu filho e o próprio filho, como tal para a vida neste mundo. Deve ser ele, pai nutrício e pai adotivo deste filho, o chefe da Sagrada Família, que sustenta e ampara o Filho de Deus e sua mãe. Fim da leitura. Que esse testemunho nos ajude a crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Vamos fazer o nosso memorário a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós recorro ao Pai espiritual e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Que São José nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.